Boa tarde. É mais fácil eu falar de uma vez. Isso, e aí eu abro a pergunta rapidamente, tá? Beleza. Vamos lá. O tribunal acabou de confirmar aqui 3-0, tá? Manteve a decisão liminar que afastou a 777 do controle. Basicamente, o tribunal entendeu, com base, inclusive, nas demonstrações financeiras da época, que a empresa, além de não cumprir certas obrigações contratuais, não vinha, isso foi amplamente discutido no julgamento, não vinha pagando as dívidas do clube, e isso demonstra, no mínimo, ali uma gestão temerária, tá? Então, o tribunal foi muito enfático nessa questão de que a 777 não atacou, ela tinha obrigação de atacar a dívida do clube, fora outras coisas, tá? Mas isso foi um ponto que foi bastante debatido no julgamento. Eu não posso estender muito, porque tem segredo, mas basicamente foi isso, tá? Legal. Quais são os próximos passos em relação da parte do Vasco Associativo sobre o comando do futebol? Olha, sobre o comando do futebol, o que você quer dizer com isso? Os próximos, sim, agora, seguindo o controle. O tribunal manteve a decisão e o Vasco continua no controle da Vasco SAF. Legal. E sobre a representação de quem é a 777, se os advogados, os patrões estavam devidamente representados, eles estão na mão de credores, isso ficou esclarecido nesse processo de quem é a 777 Carioca hoje? Não, isso agora vai ser esclarecido em primeira instância, tá? Essa discussão vai para a primeira instância. Da representação, quem representa, quem dá poderes, tá? O que o tribunal fez agora foi manter a decisão e está mantido o afastamento da 777. Você acredita em algum êxito de recurso da 777 agora? Olha, a princípio não cabe recurso, tá? Porque como é uma decisão liminar, isso é sumulado inclusive, essa discussão não pode ir para o STJ. Acredito que eles tentem de alguma forma levar, mas em relação a isso a jurisprudência é pacífica, que não cabe recurso. Carregal, sobre a questão da perícia contábil, que eu sei que é na primeira instância, e sobre uma prestação de contas a 777, no sentido deles terem conhecimento de balanço, de reuniões do board, como é que está isso? Eu sei que é uma decisão de segredo de justiça, mas acabou vazando, e até para esse tipo de contato com os representantes da 777 ou da ICAP, como é que está isso? Está sendo cumprido? Vocês estão tendo contato com eles nessa prestação de contas? Olha, se diz contato com a 777, com o representante da ICAP, né? Porque a 777 não existe mais. A gente tem contato com eles, tá? Mas o tribunal agora foi firme, inclusive, em relação à perícia que foi feita e validou aquela perícia em primeira instância que apontou já para prática de atos temerários, gestão temerária, desvio de recursos para outras empresas do grupo, e a perícia também foi um ponto levado em consideração aqui pelo tribunal, tá? Legal. Outro assunto... Um detalhe importante. Acho que você se refere àquela mudança que teve na decisão. Perfeito. Ele negou provimento integral ao agravo deles. Eu entendo que diante da negativa do provimento ao agravo deles, essa discussão está superada. Havia sido dado na primeira instância e aí agora caiu também com... Acredito que sim. O próprio senhor desembargador, ele tinha corrigido a decisão dele, permitindo algumas condições. É isso que ficou negado, né? Eu falei, Vinícius, a partir do momento que ele nega provimento ao recurso deles integral e não faz nenhuma ressalva, eu entendo que aquela ressalva anterior caiu. Doutor Regal, essa decisão é importante para a questão da arbitragem. Como é que está essa situação da arbitragem? Mas é uma decisão que pode impactar lá na frente. O que o senhor pode atualizar também sobre a questão da arbitragem? Agora está encerrando a fase do judiciário e agora vai se voltar para a arbitragem. Tá, mas essa decisão reforça o nosso direito, reforça o que a gente entende como gestão temerária, e agora vai ser discutido o mérito na arbitragem. De que maneira você acha, Carregal, que essa decisão hoje, essa vitória do Vasco, contribui para as negociações, eventuais negociações com investidores, toda aquela questão de investidores que já assinaram o NDA para comprar a SAF do Vasco? Você acha que isso contribui de alguma maneira? Contribui sem dúvida, porque traz mais estabilidade. Essa decisão de primeira instância acaba de ser validada pelo tribunal por 3-0. Então isso reforça a nossa posição e traz uma certa estabilidade, sim. Em relação à própria arbitragem, o Vasco já tinha colocado um árbitro, que é o Luciano Bandeira, e a 777 tentou impugnar algo do tipo. Você pode explicar como é que anda essa questão e se existe algum prazo de fato para que se tenha andamento na arbitragem? Olha, de fato a 777 impugnou e essa discussão agora vai ser decidida pela FGV, tá? Não consigo precisar um prazo para você, mas é em breve. Pedrinho já me disse que ele tem expectativa muito alta
do que o Diniz vai conseguir fazer com o time na parada do Mundial, mas muito alta. Aí a gente vai ter que esperar a volta do Mundial para ver se vai funcionar. Acho que é para ter. Eu acho que é para ter. Eu acho que a tendência é que ele melhore bem, inclusive a parte física. Ele vai melhorar a condição física, que o Diniz é um treinador que necessita muito da condição física, ele é um treinador que treina bastante. Ele repete bastante no dia a dia. Então, os jogadores se desgastam bastante, ele não deve ter tido tempo de fazer esses trabalhos, mesmo a gente vendo a evolução da equipe do Vasco, defensivamente, ofensivamente. Alguns mecanismos que já começam a florescer de jogada, não só os cruzamentos para a área para o Verratti, mas essa parte física aí tem que ser bem trabalhada até para não lesionar mais jogadores. Acho que ele vai conseguir ter o David já de volta, né? Na volta do... Não vai estar na melhor condição física, técnica ainda. Será que na volta ele já O Watson já vai estar em outro estado. O Watson já vai estar em outro estado físico. O Jair vai estar melhor. E vai também. chegar alguém na janela, né? Não vai ser nada milionário, mas isso aí tem que ajudar. Isso tem que acontecer. Mas chegar para jogar, né? A tendência é essa, né? Imagina o alívio quando conseguir usar o dinheiro do Payet num jogador que entra em campo, hein? Esse é um ponto. Imagina. Ou em dois até, né? Também passou em segundo foi o Vasco, mas com muito mais conforto e tranquilidade do que o Botafogo. Vitória por 3-0 contra o Melgar em São Januário. Construção dos gols, Ryan, que vive grande fase sob o comando do Fernando Diniz, abriu o placar, o Paulo Henrique fez o 2-0 e o Verratti fechou o resultado, que coloca o Vasco à frente do Melgar, segunda colocação do grupo atrás apenas do Lanús. Agora o Vasco espera algum terceiro colocado da Libertadores para disputar um playoff antes de fato entrar no mata-mata da Sula. E agora, galera, iremos falar para vocês sobre a nota oficial divulgada pelo Vasco da Gama, né, no seu perfil do associativo, e vamos estar lendo nesse momento. Vamos lá, ó. Esclarecimento. A decisão unânime do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né, que foi 3-0, que manteve o controle da Vasco SAF com o clube associativo, reconhece a gravidade das evidências apresentadas pelo Vasco da Gama quanto à gestão temerária da 777 Partners. Ficou demonstrado que a empresa deixou de cumprir obrigações contratuais básicas e não honrou dívidas do clube, expondo o Vasco a prejuízos e riscos financeiros e institucionais. A Justiça entendeu que os documentos e informações apresentados pelo clube confirmam a conduta lesiva da antiga gestora, o que fortalece a posição do Vasco da Gama na busca por estabilidade e responsabilidade na gestão da SAF. Esta decisão reforça a legitimidade da atual gestão e contribui para a segurança jurídica necessária nas conversas com investidores que realmente reconheçam a grandeza do Vasco. O Clube de Regatas Vasco da Gama reitera seu compromisso inegociável com a defesa de sua história e dos seus valores. Essa foi a nota do Vasco, né, deixando bem claro que a 777 foi muito mal na gestão da equipe, né, na gestão da SAF do Vasco. Na verdade, se a gente for reparar muito bem, a gente enxerga 1% de coisas boas e 99% de coisas ruins. A gente enxerga a 777 como a famosa que tentou salvar o Vasco do fundo do poço. Porém, na prática, a 777 afundou o Vasco mais ainda no fundo do poço. Na prática, a 777 fez coisas que não deveriam ter feito. O Vasco da Gama, por exemplo, né, fechou vários salários acima do que se imaginava, né, do teto salarial do futebol brasileiro para jogadores que não mereciam. O Vasco fez negociações também que, cá para nós, não eram legais, né, para o valor que foi investido. E quer dizer que o presidente do Vasco atualmente, o Pedrinho, está certo em tudo? Longe disso. Mas eu acho que a busca por investidores que realmente entendam a situação do clube,
que ataquem a dívida para que possa cortar o mais rápido possível e o time parar de ter aquele ferimento que não cura, que não sara, que é a dívida, né? Então, o Vasco da Gama precisa aprimorar muito a sua busca para que possa achar pessoas que tenham, né, obviamente, a parte financeira muito bem resolvida, porque a 777 também não tinha o capital que a gente imaginava, estava uma empresa sofrendo muito por conta de tudo que aconteceu no seu no seu portfólio, acho que é assim que se fala o nome, né? Então acabou o Vasco sendo mais um de vários aí que foram lesados da 777 Partners, que hoje, como até mesmo disse o Carregal, não existe mais, agora é representado pela ICAP. E aí eu quero saber de vocês. Vocês aprovam quem? O Marinacci é o mais indicado para o Vasco? Qual a sua opinião? Quero que você coloque nos comentários que eu vou estar lendo geral. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, velho. Tamo junto. E é nóis! Fui!